Bom, bom dia a todos. São 8 horas, então é o horário que nós combinamos de começar. É um prazer ver tantos rostos conhecidos e vários que eu há um bom tempo não via. Essa é a segunda reunião aberta. Nós, conforme combinado, teremos uma por mês até o final do ano. Habitualmente, na primeira quarta-feira do mês, das 8 até as 9 da manhã. O tema de hoje é o tema de transplante de pulmão. Então, o Dr. Marcos Samano vai nos falar sobre esse tema e, na sequência, nós teremos um caso para discussão. Então, bem-vindo a todos, obrigado, e a palavra é sua, Samano. Bom dia a todos, obrigado pela participação em ministrar essa aula, cujo tema é o transplante pulmonar no INCOR, 400 procedimentos depois, desafios e lições aprendidas. É um prazer muito grande estar aqui hoje falando sobre isso. Primeiramente, é preciso lembrar que o trabalho é de todos, então essa aula nada mais é do que uma homenagem a todos aqueles que participaram em algum momento no nosso programa de transplante pulmonar. Certamente eu devo esquecer de mencionar algumas pessoas que foram extremamente importantes, mas ela reflete exclusivamente uma visão unilateral do programa. E tudo começou em 3 de dezembro de 1967, quando o Dr. Christian Barnard fez o transplante do seu paciente, transplante cardíaco a partir da doadora Denise Daval, que havia sofrido um acidente de carro pouco tempo antes. Ele abrindo então uma verdadeira corrida em relação ao transplante pulmonar. Ele é seu grupo embaixo à esquerda, e à direita ele com o Dr. Kantrovitz e o Dr. DeBakey. Isso gerou uma verdadeira corrida, de tal modo que apenas 3 dias depois do transplante, o Dr. Adrian Kantrovitz, em Nova York, no Hospital Maimonides, fez o primeiro transplante nos Estados Unidos de um bebê de poucos dias de vida. Alguns dias depois, um mês depois, o Dr. Christian Barnard fez o seu segundo transplante de coração. Esse paciente veio 1 ano depois. E alguns meses essa corrida durou, até que em 6 de janeiro de 1968, o Dr. Norman Shumway, que é considerado o pai do transplante cardíaco, fez o primeiro na Califórnia. Pouco tempo depois, em abril, foi feito em Paris também. Em 26 de maio de 1968, o Dr. Zerbini fez o 17º transplante cardíaco do mundo, mostrando então o pioneirismo do Brasil neste cenário. O primeiro transplante da América Latina. Zerbini, aqui junto com todo o seu grupo, João Boiadeiro, que era o seu paciente com uma miocardiopatia dilatada, veio a falecer algum pouco tempo depois, mas a repercussão foi tamanha que o governador Abreu Sodré veio no INCOR, no Hospital das Clínicas, no dia seguinte, e assinou o decreto para a inauguração, para a construção do que seria o Instituto do Coração. Nesse próximo diapositivo nós vamos observar aqui a visita do Dr. Christian Barnard ao Hospital das Clínicas, o professor Zerbini juntamente com o professor Adib, na figura à direita, o professor Zerbini, o governador Abreu Sodré, na inauguração do INCOR em 1971. Na foto abaixo, o Dr. Zerbini, o INCOR como ele é hoje. Enquanto isso, em 1963, o Dr. James Hardy, na Universidade do Mississippi, fez o transplante de pulmão, o primeiro paciente, um transplante esquerdo num paciente que tinha um carcinoma de pulmão, um presidiário, que já pela obstrução brônquica viria a falecer pouco tempo depois, e ele fez o primeiro transplante mostrando que isso era factível, viável, possível. Esse paciente ele acabou falecendo alguns dias depois, 18 dias depois de transplante de insuficiência renal, mas isso mostrou já o pioneirismo dele na ocasião. O Dr. James Hardy ele fez o primeiro transplante, xenotransplante de coração, usando um coração de macaco em um humano. Foram 44 tentativas, mas
o maior sucesso foi por Fritz Deron, na Bélgica, cujo paciente sobreviveu 10 meses. Em 1978, o Dr. Joe Cooper, em Toronto, fez o primeiro transplante no Canadá, transplante pulmonar, e esse paciente acabou falecendo de complicação brônquica, porque essa era a maior complicação de todos os transplantes. Cerca de 70% dos pacientes tiveram algum grau de deiscência, complicação da anastomose brônquica, esse sendo o motivo de fracasso de todas essas 44 tentativas. Isso gerou trabalho de pesquisa do laboratório da Universidade de Toronto. Aqui o Dr. Oriane Lima, um brasileiro, que na sua tese de doutoramento, ele buscou analisar a proteção do aumento brônquico, a aumentopexia, a proteção do brônquio, levando a maior vascularização e proteção dessa anastomose, diminuindo então as complicações relacionadas a ela. Até que no dia 3 de novembro de 1983, o Dr. Joe Cooper fez o 45º transplante de pulmão do mundo. E esse paciente, ele sobreviveu. Aqui à direita é o Tom Hall, ele sobreviveu 6 anos e meio. Ele foi um verdadeiro embaixador do transplante ao redor do mundo, no Canadá principalmente, mostrando as benesses que esse procedimento deu a ele, a sobrevida que trouxe a ele após o transplante. A foto à direita mostra, ainda com o Dr. Pearson vivo, nos momentos atuais, nos dias atuais. No Brasil, o Dr. Camargo fez o primeiro transplante de pulmão em 16 de maio de 1979, um paciente que ainda sobreviveu vários anos após o transplante. E na Escola Paulista de Medicina, em 26 de junho de 1990, o primeiro transplante feito pelo Dr. Vicente Forte, também um transplante unilateral. Dia 16 de outubro de 1990 marca o primeiro transplante pulmonar no INCOR, um grupo ainda chefiado pelo Dr. Noedir Stolf, Dr. Adip Jatene, Dr. Mário Terra, uma paciente de 28 anos, do sexo feminino, que tinha fibrose pulmonar e foi submetida a um transplante unilateral esquerdo, atingindo uma sobrevida de 12 dias. Isso dá origem à primeira fase do INCOR, a fase inicial do INCOR, em que todos os transplantes realizados foram unilaterais. Foram 9 pacientes nesse período, sendo 5 pacientes do sexo feminino, 3 pacientes com hipertensão pulmonar, 3 pacientes com enfisema, 3 pacientes com fibrose, com idade variando de 21 a 62 anos. A maior sobrevida desses pacientes foi uma paciente que tinha hipertensão pulmonar com 4 anos de sobrevida, mas os demais tiveram uma sobrevida muito curta. E isso levou o grupo a uma fase de reflexão, uma fase de análise para ver o que precisava ser feito para melhorar. Isso levou o grupo a fazer vários trabalhos em pesquisa, a maioria delas relacionada à anastomose brônquica e o transporte mucociliar, e qual o seu impacto nesse transporte, utilizando soluções de imunossupressores, corticoide, e o seu impacto no transporte mucociliar. Isso deu origem a várias teses dentro do grupo, a tese da Dolores, que foi uma das primeiras, a tese do Rogério, o uso da ciclosporina, os trabalhos da Marisa também. Em 9 de setembro de 2000, é realizado o 10º transplante pulmonar do INCOR, um paciente de 32 anos, sexo masculino, que tinha silicose, um transplante unilateral direito, já numa fase chefiada pelo professor Fábio Jatene, pelo professor Rogério Souza, professor Paulo Pego, e isso dá origem à segunda fase do INCOR. Aqui é o Donizete, que foi o nosso primeiro transplantado unilateral. Ele, a foto da esquerda mostra ele na época do transplante, depois com seus filhos já crescidos. Donizete tinha somente 2 filhas na ocasião. Olá, meu nome é Donizete Costa, tenho 51 anos, sou transplantado de pulmão unilateral há 20 anos. Isso deu início à segunda fase do transplante. Essa segunda fase do transplante foram realizados mais 11 casos, todos os transplantes unilaterais, 8 pacientes do sexo masculino, 4 pacientes com DPOC, 3 pacientes com
hematose, 2 pacientes com transplante de hematose, 2 pacientes foram transplantes unilaterais com sobrevida de 20 anos, o nosso maior paciente. Porém, a sobrevida ao primeiro ano foi de apenas 3 pacientes. A sobrevida ao primeiro mês, 103%. Temos bons resultados como o Antônio Bonini, submetido ao transplante em 16 de novembro de 2002. Depois do transplante, ele pôde ainda praticar canoagem. Ele também foi um grande divulgador do transplante em nosso meio. Infelizmente, o Bonini nos deixou em setembro do ano passado, mas ele teve uma longa sobrevida e as filhas dele. Mas também tivemos casos como deste paciente, 41 anos, TPOC, submetido a um transplante unilateral, evoluiu com uma hiperinsufflação, precisou ser submetido a uma cirurgia redutora do volume pulmonar e acabou evoluindo com fístula e empiema, falecendo pouco tempo atrás. Ficou evidente que o grupo precisava de algo mais. O grupo precisava de uma equipe dedicada e exclusiva que pudesse fazer um ambulatório para transplante ou um ambulatório pós-transplante, que houvesse uma interdisciplinaridade com várias equipes médicas, visitas multiprofissionais, reuniões de admissão, inclusão em lista de espera, com avaliação fisioterapêutica, psicológica, social, enfermagem, nutrição, adequação de medicamentos com a farmácia, compra de insumos, soluções de preservação. Vários detalhes foram absolutamente necessários nesse período. E essa dedicada equipe exclusiva para o transplante pulmonar, ela se deu início com a vinda da doutora Marlova Caramelo, que iniciou a terceira fase do nosso programa. Essa é uma foto que vocês podem ver do grupo naquela época, Coutinho à frente, várias outras pessoas aqui, extremamente importantes para essa fase do programa. Sem dúvida, a doutora Marlova foi quem deu início a essa terceira fase. Os primeiros novos casos de POC e fibrose pulmonar, sabíamos que precisavam ser mais simples, fazer casos selecionados para realizar o transplante. E aqui, Vanderlei Cancian, submetido ao transplante, Oslin Larsen, submetido ao transplante no dia 15 de agosto de 2003, dos 20 de uma fibrose pulmonar, e o Vanderlei Cancian, submetido ao 22 de agosto de 2003. Então, esse dá início à terceira fase do transplante, aqui uma foto da época da ocasião. Pacientes são submetidos ao transplante pulmonar, são aqueles que têm uma doença pulmonar avançada, ou end-stage lung disease. Basicamente, nós temos o grupo da doença pulmonar crônica, doença intersticial, hipertensão pulmonar, fibrose quística, bronquiectasias, uma miscelânea de doenças que envolvem cirrose, linfoedema, osteoporose física, colite uterina, etc. Outras não. Então, são 4 grandes grupos principais: o enfisema, a fibrose pulmonar, as doenças supurativas e as doenças vasculares. Contraindicações absolutas ao transplante existem: insuficiência renal, doenças coronárias, fração de ejeção baixa, neoplasia maligna, infecção por HIV que vem caindo nos últimos anos. Já temos transplante por uma paciente com HIV, hepatite B ou C ativa. Então, contraindicações absolutas existem, assim como existem as contraindicações relativas a pacientes mais que 65 anos, próstata, uso de corticosteroide, obesidade, nutrição, doenças correlatas, ventilação mecânica invasiva e ECMO eram contraindicações relativas até então. Os critérios atuais, então, para indicação de encaminhamento do paciente com DPOC, pacientes com progressão da doença, apesar da otimização do tratamento, incluindo oxigenoterapia e reabilitação, pacientes sem indicação para cirurgia redutora do volume pulmonar ou tratamento endoscópico. Bom, então nós sabíamos naquele momento que os transplantes eles dependiam de casos mais indicados. Então escolhemos a dispneia, a doença pulmonar obstrutiva crônica e pacientes com fibrose para indicação para o transplante. Então, quais os critérios atuais para o encaminhamento? Isso já extraído dos guidelines do Journal Heart and Lung Transplantation. Os critérios para encaminhamento do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a progressão da doença, apesar da otimização de tratamento, incluindo oxigenoterapia e reabilitação,
pacientes sem indicação para cirurgia redutora de volume pulmonar ou tratamento endoscópico, BOL de 5 a 6, retendo CO2, já com hipoxemia, uma fração de ejeção menor que 25%, uma difusão do monóxido de carbono de menor que 20%, enfisema com distribuição homogênea. Esses são critérios para encaminhamento. Porém, os pacientes entram em lista quando sobem o BOL para 7 ou 10, exacerbações, hospitalizações por exacerbação, hipercapnia aguda, que evoluem com corpo pulmonar e hipertensão pulmonar, e cuja o volume expiratório forçado caia ainda mais, e a difusão do monóxido de carbono seja menor que 20%. A fibrose pulmonar idiopática é uma doença progressiva e debilitante, tratamento medicamentoso limitado e discutível, doença fatal com uma sobrevida média de 3 anos, e o transplante pulmonar é o único tratamento comprovado capaz de melhorar a sobrevida em pacientes selecionados. Da mesma forma, a gente tem critérios atuais para encaminhamento, evidência histológica e radiológica de doença intersticial usual, evidência histológica de NSIP, um volume forçado menor que 80%, difusão menor que 40%, necessidade de oxigênio terapia, ausência de melhora de dispneia, são critérios para encaminhamento do paciente com fibrose pulmonar idiopática. Porém, para a inclusão e indicação da fibrose pulmonar, o paciente que tenha uma difusão 15% em 6 meses de segmento, um decréscimo do CVF em 6 meses, a queda da saturação, redução do teste de caminhada, já com corpo pulmonar e hospitalizações por exacerbação frequente. Isso são critérios, então, para a inclusão do paciente em fibrose pulmonar. Isso que fez nós indicarmos os primeiros transplantes dos pacientes, tanto do Oslin como do Vanderlei, naquela época. Sabíamos que existia 2 tipos de transplantes: transplante unilateral, indicado para as doenças restritivas e obstrutivas, e os transplantes bilaterais para as doenças que incluíam todas as outras indicações curativas, hipertensão pulmonar e tudo mais. Porém, naquela ocasião, o transplante unilateral já era uma enorme barreira para nós. Quem diria o transplante bilateral? E nós tínhamos, naquela ocasião, uma separação das curvas em relação à sobrevida do transplante bilateral se comparado ao unilateral, porém, ainda não era muito claro que existia uma enorme vantagem em se fazer os transplantes bilaterais. Portanto, este foi o nosso primeiro grande desafio, realizar o transplante bilateral. Esse era o modo como fazíamos o transplante bilateral, unilateral, e o transplante bilateral teria que ser com uma toracotomia bilateral, uma cirurgia muito maior, um envolvimento de fazer os procedimentos sequenciais. Isso era uma complicação muito grande, e este foi o nosso próximo desafio. Em relação às captações de pulmão, os critérios de doação: idade menor que 55 anos, radiografia de tórax normal, uma PO2 sobre FiO2, uma relação PF maior do que 300, em ventilação com PIP de 5, fração inspirada de 1, ausência de trauma torácico, ausência de sinais de aspiração ou CEP, secreção, sinais de infecção, basicamente, um tabagismo com carga baixa, compatibilidade ABO e tamanho adequado do receptor. Esses são os critérios de doação utilizados atualmente pelo nosso grupo. O tempo de isquemia, bastante importante, um tempo desejado, aquela ocasião era de 6 horas, porque nós não tínhamos soluções de preservação compatíveis, adequadas, manufaturadas para o transplante pulmonar. Eurocollins, Belzer, eram as soluções que a gente utilizava naquele momento. O Perfadex deu um grande avanço em aumentar esse tempo de isquemia, melhorar a perfusão do órgão e permitir com que a gente trouxesse pulmões de cada vez distâncias maiores. Essa é a diferença entre as soluções de preservação. Nós vemos que as soluções de Collins, Belzer, são soluções intracelulares, ao passo que o Perfadex é uma solução extracelular, que causa muito menos edema e permite um tempo de isquemia mais prolongado, com menos prejuízo para os pulmões. Então, a cirurgia de retirada, nós fazemos a estenotomia, a laparotomia, a palpação pulmonar, evoluindo com a decisão para o transplante. Então, todo esse é um processo lento, demorado, e todos que conviveram conosco lembram muito bem dessas cirurgias enormes e grandes de captação dos transplantes pulmonares.
Então, esse é o aspecto durante uma captação, a dissecção dos vasos da base, a abertura das pleuras, e, por fim, a palpação dos pulmões em busca de nódulos, aderências, sinais de infecção, de contusão do pulmão. Para a perfusão do pulmão, nós colocamos uma cânula no tronco da artéria pulmonar, uma cânula 18 frente, colocada com uma sutura em bolsa, e o pulmão pronto para receber a solução de preservação e ser resfriado a 4 graus, para que o tempo de isquemia seja adequado. A retirada ela começa com a abertura da cava inferior, início das soluções de preservação. Isso marca o tempo zero, o momento zero da reperfusão e o momento zero do tempo de isquemia do órgão. Nesse momento, a equipe do fígado já começa o resfriamento do fígado, do pâncreas, enquanto nós abrimos tanto a cava inferior, como abrimos o átrio esquerdo também, para que haja a drenagem adequada da solução de preservação. Aqui a cardiectomia sendo finalizada. Uma vez a cardiectomia realizada, nós podemos, então, passar a remoção do tronco do pulmão propriamente dito. E aqui mostra como os pulmões saem. Aqui um transplante unilateral, um pouco mais avermelhado, numa época em que a gente usava o Collins, e vocês vão ver que no momento que a gente muda a solução de preservação para o Perfadex, a perfusão fica até um pouco diferente, o pulmão fica mais róseo, inclusive. O órgão é preservado em saco de gelo, transportado a 4 graus, isso permite um tempo de isquemia maior. Era de 6 horas, hoje a gente permite 10, 12 horas de isquemia, sem prejuízo para o enxerto. A técnica operatória dos transplantes bilaterais é uma técnica sequencial envolvendo 2 pneumonectomias, 2 implantes com tempo de isquemia ideal de 6 horas, podendo prolongar. É uma cirurgia muito grande. Então, é assim que o órgão vem. O backtable é realizado com o preparo do brônquio, o preparo da artéria pulmonar e, por fim, o preparo do átrio esquerdo, com as 2 veias unidas por um pequeno cuff atrial. O implante é realizado primeiramente com o preparo do hilo pulmonar. Aqui nós vemos a artéria pulmonar, a veia superior, a veia inferior, o brônquio atrás. A anastomose ela inicia-se pela anastomose da via aérea, com pontos separados. Nós utilizamos atualmente o polipropileno 4 zeros, e a técnica também pode evoluir para uma sutura contínua, também com prolene 3 zeros, que é a nossa técnica. A sequência, um clamp é colocado na artéria pulmonar e a anastomose realizada com um fio inabsorvível 5 zeros, como a gente pode observar no detalhe. E, por fim, a anastomose do átrio esquerdo é realizada através da colocação de um clamp vascular e a sutura do átrio esquerdo com as 2 veias pulmonares unidas. E, por fim, é realizada a reperfusão do órgão. Vejam aqui o pulmão já róseo, a artéria pulmonar já preenchida, a veia pulmonar superior e a veia pulmonar inferior aqui em detalhe. Esse aspecto do pulmão após a reperfusão. Nosso primeiro desafio foi o transplante bilateral, e era um paciente por bronquiectasias difusas. Aqui é o José Milton. José Milton, ele tinha bronquiectasias, pulmões comprometidos, e naquele momento nós sabíamos que não podia ser submetido a um transplante unilateral, teria que ser o transplante bilateral, e esse foi o nosso primeiro desafio. José Milton tinha uma filhinha pequena. José Milton pôde ver envelhecer junto com a sua esposa, ver a sua filha crescer, fazer exercícios, retomar suas atividades. Esse é o José Milton hoje. Ele viu a sua filha terminar a faculdade de nutrição. Ao fim de 2003, esse era o grupo, ainda com só 2 pacientes transplantados na ocasião, a Lídia e o Bonini. Vejam que aqui nesse grupo a gente tinha vários pacientes, mas só tinham 2 pacientes, 3 pacientes transplantados. A Lídia, o Bonini, Donizete.
E a gente tinha agora pacientes com fibrose cística. Tínhamos Edilson, Renata, Leda e vários outros, Ademir, paciente que tinha enfisema, Silvio com fibrose, vários pacientes que precisavam ser submetidos ao transplante, e a gente já tinha vencido a primeira etapa, que era o transplante bilateral. Então, o próximo passo era a fibrose cística. A fibrose cística é a doença que acomete pacientes jovens com uma alta mortalidade, melhorou ao longo dos tempos, os pacientes vivem mais e vivem melhor, mas eles ainda morrem com aumento da doença progressiva, 80% desses pacientes. Então, quais os critérios para encaminhamento do paciente com fibrose cística? Uma queda do VF1, uma queda do teste de caminhada, exacerbação das doenças pulmonares, uso de ventilação não invasiva, hemoptise é muito importante, a piora do estado nutricional e já sinais de sofrimento cardíaco com aumento da pressão pulmonar. E os pacientes são indicados quando aumentam o número de hospitalizações, exacerbam doenças pulmonares, hemoptise, pneumotórax, piora da hipertensão pulmonar, declínio da função pulmonar, uso prolongado de ventilação não invasiva, tudo esses são critérios para indicação do transplante. Leda foi uma das nossas primeiras transplantadas com fibrose cística. Ela ontem e ela hoje, como me mandou uma foto. E eu faço uma pequena homenagem aqui a um Edilson Palâncio, paciente que foi submetido ao transplante no dia 22 de outubro de 2004. Edilson foi um verdadeiro embaixador do grupo. Edilson divulgou o transplante, ele entusiasmou toda uma geração de pacientes que precisavam ser submetidos ao transplante. Quando o paciente ele desanimava, achava que estava muito tempo em lista e que precisava de um apoio, o Edilson estava lá. Quando os pacientes se diminuíam, tinham rejeições e deixavam de tomar medicação, o Edilson também estava lá. A gente chamava o Edilson para fazer isso. Edilson, infelizmente, ele teve leucemia e acabou falecendo 14 anos depois do transplante. Então, esse era o grupo ao final de 2005. Já pacientes com transplantes unilaterais, pacientes com transplantes bilaterais, vários deles. Edilson lá, esse é o grupo aqui em 2005, com a equipe médica da ocasião. Jéssica e Manuela, duas pacientes que fizeram parte da nossa história. Manuela são irmãs. Manuela ficou 10 anos em lista de espera em Porto Alegre. Depois ela veio para São Paulo, veio para o nosso grupo. E enquanto ela estava esperando pelo transplante aqui no INCOR, ela teve uma hemoptise e faleceu lá em Piracicaba. Pouco tempo depois, a Jéssica entrou em lista de espera e fez o transplante. A Jéssica hoje, como ela está. Ao final de 2007, o grupo vinha crescendo, cada vez mais. Pessoas importantes faziam parte já do grupo. Letícia, Perebe, Marlou Vaqui, Ricardo, sempre sob o comando do Dr. Fábio Jatene e do professor Paulo Pego. Meu nome é Kelly, tenho 27 anos e vou fazer um transplante de pulmão. É madrugada agora em São Paulo. A luz fria e o barulho da maca acompanham Kelly nos seus últimos minutos com a respiração difícil. Os pulmões do doador chegam nesta caixa, submersos em gelo. A cirurgia é grande e complexa. O Dr. Samano retira os 2 pulmões da caixa. Estão rosados, são elásticos, ótimas condições. O doador certamente não fumava. Depois de cortar primeiro os vasos pulmonares e mais tarde o brônquio que leva o ar para os alvéolos, o pulmão direito é retirado. Este é o pulmão mais doente, escuro, endurecido, cheio de bolhas e de secreções. Veja a diferença com o do doador. Os pulmões do doador devem ter tamanho compatível com os de Kelly. Caso contrário, a cirurgia ficará muito mais complicada. E devem ser transplantados em 6 horas, no máximo, contadas a partir do instante em que foram retirados do tórax do doador. O Dr. Fábio Jatene, cirurgião-chefe, com as lentes de aumento, se prepara para colocar o novo pulmão
no lugar do que foi retirado. Ele inspeciona as artérias, veias e broncos. O Dr. Fábio pede uma máquina de circulação extracorpórea para desviar o sangue do coração e a máquina recebe o sangue desviado do coração para ser oxigenado. Peraí. O pulmão direito é implantado. Até agora, foram 5 horas de cirurgia. Qualquer hora que quiser, pode ventilar. E o trabalho recomeça do outro lado. Tudo outra vez, para transplantar o pulmão esquerdo. Pode começar a ventilar. Os 2 pulmões começam a funcionar. Em seguida, os vasos sanguíneos são abertos e o sangue volta a circular. Os pulmões perdem a cor pálida e ficam avermelhados. Kelly aguardou ansiosamente o dia de hoje. O dia em que seus pulmões doentes foram substituídos por outros saudáveis, capazes de tirá-la da angústia em que vivia. Você está com a cara muito feliz. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito contente. Estou me sentindo super bem. É o meu renascimento mesmo. Excelente lembrança, né, pessoal? A Kelly hoje mandou um recadinho para todo mundo. Gratidão. Essa palavra que enche todos os dias a minha vida de novas perspectivas, de alegria, de felicidade. Muito obrigada. Isso foi em 2008 e hoje a Kelly mandou um recado para nós. E começaram a surgir complicações como brônquicas, com estenose, pacientes sendo submetidos à colocação de endopróteses, pacientes que evoluíram com deiscência de anastomose. Esse foi o Oslin, nosso primeiro transplantado. Poucos meses depois do transplante, teve uma hemoptise maciça em frente ao hospital e acabou falecendo. Mas isso não foi suficiente para desanimar o grupo. Vanderlei permaneceu firme e forte por vários e vários anos depois. A colocação de endopróteses foram cada vez mais frequentes no nosso grupo para tratar esse tipo de paciente. Quebramos paradigmas, Mariana e Camila. Camila foi uma paciente que tinha fibrose cística, ela tinha fibrose cística, né? Ela está bem até hoje, e a Camila, ela intubada, ela evoluiu com uma piora respiratória, e nós tínhamos um doador para ela, mas até então nós nunca tínhamos feito um transplante de paciente intubado, e aquele lá foi a primeira quebra de paradigma em fazer um transplante de um paciente que já tinha um prognóstico um pouco pior. Mariana precisou de ECMO, depois de uma disfunção primária do enxerto, e teve uma boa evolução. E elas, atualmente, fizeram faculdade juntas, dão palestras e são muito amigas até hoje. E o grupo foi crescendo, sendo incorporados novas pessoas, esse num curso de captação, um curso de formação de centros captadores de transplante, Arthur aqui no meio, fazendo parte do nosso grupo, Gustavo, ainda quando não fazia parte do grupo, Pereb, Henrique, vários desses nossos colegas. Novos desafios, ex vivo foi o próximo passo, um grande feito realizado pelo professor Paulo na reperfusão, no recondicionamento do pulmão, a partir de um pulmão descartado, e esse é Matheus, nosso primeiro transplantado com o recondicionamento. O Matheus está bem até hoje. Ganhando reconhecimento, o Sr. Paulo recebeu do Ministério da Saúde esse prêmio, e ao final de 2012 este era o grupo, vários, pacientes com fibrose cística, pacientes com bronquiectasias, nós tínhamos vencido muitas barreiras, e esse foi o resultado. Nós passamos de transplantes unilaterais, passamos a fazer transplantes bilaterais, e com 2 exceções que foram problemas do H1N1 e uma infecção por Acinetobacter aqui na REC, a gente só vinha num crescimento constante, realizando ao torno de 25, 28 transplantes por ano. Em 2013, este era o grupo, mas profundas mudanças estavam por vir. O Edir tinha se aposentado, o professor Vargas também, o professor Carlos Carvalho assumia a direção da pneumologia, o Sr. Fábio Jatene se movia para a cirurgia cardiovascular, e o professor Paulo Pego deixava a liderança do grupo do transplante. Isso deixou o grupo um pouco às cegas. Como que a gente ia lidar
Marlova também voltava para Porto Alegre nessa ocasião. E ficou uma sensação de talvez não vai dar certo, porque o grupo é novo, o grupo só tem pessoas formadas pelo próprio Instituto, e deu início também à criação do núcleo de transplantes, o grupo com a gestão do professor Fábio, do professor Paulo, a criação de um núcleo de transplantes unindo as duas áreas de coração e pulmão num espaço físico só, criando uma estrutura de enfermeiras 24/7, fez com que a busca ativa para transplantes e doadores aumentasse muito. A utilização de transportes aéreos também, tudo isso fez com que nós dessemos uma guinada. Novos desafios foram lançados. Hipertensão pulmonar. Nós tínhamos uma paciente com 31 anos, hipertensão por 8 anos, um CAT direito, uma pressão média de 61, sistólica de 100, em uso de sildenafil, iloprost, em lista de espera com piora progressiva. Vejam o tamanho da área cardíaca. Os critérios para encaminhamento, sintomas funcionais 3 ou 4, doença rapidamente progressiva, uso de terapia tripla para hipertensão pulmonar, doença veno-oclusiva, todas essas são critérios para encaminhamento, e quando há piora, já com cor pulmonar, esses pacientes são, então, indicados para inclusão em lista de espera para hipertensão pulmonar. Então, vejam o tamanho da área cardíaca de uma paciente com hipertensão pulmonar, e após a realização do transplante, como há uma diminuição da área cardíaca, uma diminuição da distensão e uma melhora na própria radiografia de tórax. Novos desafios com ECMO também, utilização de ECMO central, pacientes sendo transportadas de um lugar a outro, utilizando o ECMO, a manutenção do ECMO no pós-operatório, todos esses foram desafios lançados a partir de então, nessa nossa próxima fase. Doenças raras, né? Aqui, linfangioleumineumatose, microlitíase pulmonar, Cartaginer. E aqui, um outro exemplo. À tarde, a nossa equipe recebeu um chamado aqui do Instituto do Coração, em São Paulo, porque um paciente foi convocado para o transplante. É um transplante de pulmão. Ele já aguarda há um bom tempo, foi chamado também hoje pela manhã, é o Edivaldo, está até com auxílio para respiração, o Dr. Lucas, que é o cirurgião que vai fazer a captação do órgão. E a avaliação é importante. Vai avaliar primeiro, para depois fazer a captação. Com o Dr. Lucas, que comandará a retirada dos pulmões, viajam um biomédico e 2 residentes, que estão sendo preparados para essa delicada função. O que vai aí dentro? Aqui dentro vai o gelo, a solução que a gente vai colocar dentro do pulmão do doador. Para ativar essa solução, precisa colocar em outra substância. Às 18 horas e 58 minutos, o doutor Lucas dá a notícia para São Paulo. Tá bom, pode pedir para anestesiar o receptor. Qual dos 2 que vai receber? Vai ser o que vai receber bilateral. Edivaldo. Edivaldo. No INCOR, a equipe se apressa. Então agora a gente vai conversar com o paciente, ele está lá na sala de interligação. Agora é a hora que o pulmão vai começar a inspirar. A imagem que vem a seguir é forte e, ao mesmo tempo, delicada, tocante. Respirar é quase sinônimo de viver. E é isso que vemos acontecer agora. O vai e vem do novo pulmão de Edivaldo indica que a vida segue o seu curso. Até aqui, o transplante foi bem sucedido. A madrugada avança. Quase 4 horas depois do início da cirurgia, os 2 pulmões já estão em plena atividade. 7 horas e 30 minutos depois que o pulmão saiu do doador, ele está aqui já funcionando no Edivaldo, os 2 pulmões funcionando, o Edivaldo está estável, está bem tranquilo, está oxigenando já com os pulmões novos. Ele já estava no quarto, conversando com a gente. O que mudou assim na respiração? Olha, na respiração, primeiro, o barulho. Tirava o oxigênio, é automático. Eu ia até o banheiro e já sentia cansaço. E voltava. E agora não? Agora não. Não é exagero dizer que o transplante abre uma segunda chance. 1h30. Edivaldo hoje. Deu até um recadinho. Transplantar pulmão.
Vim contar um pouco do meu após-transplante. Hoje eu, graças a Deus, estou bem e vivendo minha vida normal, né? Fazendo minha faculdade, noivo. O único probleminha é o serviço, que o emprego é difícil, para nós transplantados é difícil. Queria até dar um pedido, né, ao governo aí, dar uma olhada para nós transplantados. E é isso. Estou me sentindo bem, graças a Deus, e amor, te amo, Flávio. Tchau. Oi, sou. Novos desafios com internacionalização, participação do grupo na sociedade internacional, em um fórum, uma mesa redonda envolvendo a América Latina, uma primeira vez que uma sociedade brasileira, que é a BTO, participou de uma mesa dentro da ISHLT, participando também o grupo na América Latina, lá no Canadá, no treinamento. Então, novos desafios com participação científica, o grupo no Congresso da BTO, aqui no Dia dos Doadores, aqui no Congresso do Tórax, aqui lá em Lima, no Peru, em Quito, no Equador. Novos desafios com o ensino, todos os nossos ex-fellows, né, Osvaldo, Herbert, Alto Alexandre aqui, Mariana, Diego, Fernando, Guilherme, Flávio Pola. Então, novos desafios com o ensino, fazendo com que os residentes possam também aproveitar e fazer parte do grupo, fazerem transplantes. Né? Novos desafios com captações à distância, veja um grupo indo cada vez mais longe, usando helicóptero, usando avião, e sendo a liderança na América Latina. Essa é a quarta fase do programa. Então, a partir da quarta fase do programa, a gente teve um ligeiro aumento do número de transplantes complexos, fazendo em torno de 38, 40 transplantes por ano. Esse é o grupo como é atualmente. E, por fim, um agradecimento aos 400 transplantes realizados. Muita coisa foi aprendida ao longo desse tempo. Vejam só o grupo novo. Queria agradecer a todos que participaram, fizeram parte da nossa história. Um grande abraço a todos. Parabéns, Samano. Então, eu sou o Flávio, vou apresentar aqui o caso que é um caso muito interessante, de uma paciente que veio encaminhada para pneumo devido à bronquiectasia. Ela tinha diversas doenças infecciosas recorrentes, e essa é o raio-x da entrada dela, mostrando que um raio-x de tórax hiperinsuflado, já bem destruído. E o pessoal da pneuma acabou encaminhando ela para imunologia, pensando que pudesse ter alguma imunodeficiência aí. E aí eles fecharam com uma imunodeficiência comum variável. E aí ela iniciou o tratamento com reposição de gama, ficou dependente de O2, né? A equipe da pneumo começou a tratar isso daí. E foi discutido com a paciente de ser encaminhada ao grupo de transplante de pulmão. E aí eu vou mostrar agora, vou pedir para o Fábio mostrar a tomo de 2014 dela com o que era. Tem como mostrar aí, Fábio? Então, essa é a tomografia dela, da entrada, né? Essa aí é a janela mediastinal, mostrando que a paciente tem uma hiperinsuflação pulmonar, e também dá para ver que ela também era bem depletada do ponto de vista de peso, a paciente emagrecida,
Isso é muito recorrente nos pacientes com bronquiectasias, né? Que as infecções consomem muito o paciente. Então, você vê que tem essa alteração aí de perfusão em mosaico, com também diversas bronquiectasias, com lesão importante do parênquima pulmonar, dá até para perceber em alguns casos aí que tem acúmulo de secreção, com uma alteração importante também de perfusão do pulmão. Tá bom, obrigado. Voltando aqui para... Então, voltando aqui para a minha apresentação. O eco dela, de entrada, ela não tinha nenhuma alteração das câmaras cardíacas, mas ela tinha já uma hipertensão pulmonar, já com uma PSAP de 100 milímetros de mercúrio. E aí, em 2017, ela foi encaminhada ao grupo de transplante, que já foi listada. Nesse momento, ela estava com MMRC de 4, usando 3 litros de oxigênio por minuto. Ela teve uma piora da evolução pulmonar, da função pulmonar, tendo diversas exacerbações infecciosas. Em agosto do ano passado, ela chegou no pronto-socorro com uma gasometria aqui de entrada com pH de 7,2, retendo bastante CO2, 95, e aí, obviamente, ela foi internada, e aí ela não conseguia sair da VNI, mesmo com antibiótico terapia otimizado, e aí foi pensado, então, em discutir que essa paciente estava evoluindo, tinha uma evolução natural da doença dela, que não tinha muito para onde ir, então nós solicitamos a priorização dela para a Câmara Técnica da Central Estadual de Transplantes, que foi deferido. É importante lembrar aqui que no Brasil atualmente não tem um sistema de alocação igual nos Estados Unidos, por exemplo, que tem o Lung Allocation Score, ou no Brasil como o MEL de equipe do fígado tem, né? Mesmo priorizada, a paciente precisou ir para UTI, foi traqueostomizada, utilizou um bloqueio neuromuscular para tentar manter uma relação minimamente adequada, e aí realizado um ecocardiograma durante essa internação, que mostrou que as câmaras direitas estava preservado, mas já tinha uma hipocenesia importante do ventrículo direito. Isso dá para perceber que a PSAP caiu pela insuficiência da área do coração direito, e dá para perceber também pelo TAPSE aí que caiu, né? Então, após 42 semanas, 42 dias aproximadamente, a paciente, ela, de priorização, apareceu um doador, né? E com uma doadora feminina, cross virtual, negativo, 20 anos, 1,80 m, 90 kg, um dia de intubação, por encefalopatia anóxica, com uma relação de 370, ficamos naquele dilema, uma paciente grave, né, que traqueostomizada, depletada do ponto de vista muscular, mas sim, optamos, a paciente estava priorizada, vamos transplantá-la, e aí submetemos a paciente ao transplante pulmonar bilateral sequencial esquerdo e direito, em ECMO VA, fêmoro-aorta. Optamos por isso já de início, antes de iniciar a cirurgia, porque a paciente, devido a essa insuficiência cardíaca direita, ia precisar de assistência no intraoperatório. Lembrando que os ECMOs comumente são ECMO VV, que é femoral e retorno na jugular, VA periférica, que drena pela femoral e retorna pela artéria femoral, e a ECMO central. Mas a gente usou esse modelo híbrido aí, porque nós sabíamos que, devido às comorbidades da paciente, o risco de fazer uma disfunção primária do enxerto era grande, então já deixamos ela em ECMO VV no pós-operatório. Então, dá para perceber que a drenagem pela
pela femoral e retorno na aorta. Então, esse daqui é um vídeo didático do grupo do transplante, que dá para ver a anastomose brônquica. Até março de 2016, todos eram pontos separados. Depois começou pontos contínuos. Hoje, o protocolo do grupo fazer pontos contínuos em pacientes em assistência, ou mismatch, ou quando algum cirurgião mais novo também faz. Pontos contínuos ficam... pontos contínuos são em outros casos. A gente sempre usa faz o PET, que é esse Catman over aqui, que entre o brônquio e a artéria pulmonar, para evitar que a artéria fique passando por cima dos fios em cima do brônquio. Não se sabe ao certo, também isso devido àquele doutorado lá do primeiro fellow de Toronto, que é brasileiro, que usou aumento, nós usamos isso daí. A artéria pulmonar é anastomosada com prolene 5,0, pontos contínuos, fio único. É uma anastomose delicada. É importante dizer que na artéria pulmonar do receptor é uma artéria pulmonar muito doente, então tem que ter, muito delicado, que às vezes as paredes se desfazem, então é uma anastomose muito delicado. Depois da anastomose da artéria pulmonar, a gente começa com a anastomose do átrio, que é a anastomose... A anastomose do átrio, a parede posterior fazemos com Blalock, que é para não mostrar para não ter contato do endotélio com endotélio, pois o tecido muscular aí é trombogênico, então nós fazemos isso. O interessante é que fazemos isso na parede posterior, porque quando vemos na parede anterior, naturalmente as bordas já ficam invertidas, né? Nós não fechamos a anastomose do átrio, por quê? Precisamos deaerar o pulmão, que está cheio de ar, senão vai fazer embolia aérea, né? Então, ao término do procedimento, pedimos para expandir o pulmão, e nessa hora a gente tende a sair aqui em torno de 300 ml aqui de sangue, mas esse sangue ele é aspirado pelo cell saver, que retorna ao paciente. Essa é uma hora de muita expectativa, muito bonita do transplante, mas é uma hora também que todo mundo precisa estar atento, uma vez que o pulmão é um órgão grande, ele tem aproximadamente aí entre uns 500 ml, mais os 300 ml que saem, então pode causar algum tipo de instabilidade, então é uma hora que o anestesista tem que também estar em alerta também. Essa paciente foi fechada utilizando Sternalock, é um protocolo da pós-graduação do Ebert, que foi o fellow de 2016, e ela entrou neste protocolo. Quando ela foi priorizada, aplicamos o termo de consentimento para ela poder entrar neste estudo. Então, ela, obviamente, após o transplante, ela foi encaminhada para a UTI, foi decanulada do ECMO veno-venoso no 6º pós-operatório. Ela apresentou uma síndrome de Ogilvie, né? Nós fizemos também uma tomografia, ela não é esta paciente, mas só para mostrar que o transporte intra-hospitalar do paciente em ECMO é muito complexo, porque é um paciente complexo, realizado essa paciente fez uma coluna descompressiva. Em 2017, publicamos um trabalho que os pacientes realmente têm umas complicações abdominais, em torno aqui de 17%, com abdômen agudo obstrutivo em torno de 18% aí,
e essa paciente, isso é muito comum dos pacientes, principalmente os pacientes mais graves. Essa paciente, ela teve alta da UTI no 11º pós-operatório, ela entrou no programa de reabilitação multidisciplinar, que nós temos com a equipe da fisioterapia. Esse daqui é o paciente Edivaldo, não sei se o Samano mostrou ele, Cartagner, repare que o acesso dele está à esquerda, porque na verdade seria a jugular direita dele. E depois disso, a paciente passou pela broncoscopia de vigilância, não teve rejeição. E no 27º pós-operatório, a paciente apresentou PRES, que é uma encefalopatia reversível posterior, que nós publicamos em 2014, 5 casos nossos. Na literatura, naquela época, tinham 19 casos descritos apenas. Hoje é uma entidade muito bem estabelecida, relacionada ao imunossupressor. E hoje a paciente é essa daqui, né? Ela, aos 4 meses do transplante, pôde viajar. Ela falou que após 11 anos, ela nunca tinha oportunidade de viajar, que estava sempre restrita. Hoje ela frequenta academia, tem boa qualidade de vida, cuida do seu filho, do seu neto, e ela está muito feliz e apenas em acompanhamento aqui conosco. Gostaria de agradecer e muito obrigado. Parabéns, Samano, parabéns, Flávio. Nós estamos no horário. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazer o comentário agora, e acho que foi foi bem interessante a apresentação. Paula, quanto tempo de transplante ela já tem? Doutor Meleiro, ela vai fazer 8 meses agora. Essa paciente continua sobre imunocuidados do pessoal da especialidade da hipogama comum variável dela? Sim, ela continua acompanhando, ela acompanha com o Dr. Dilton, ela faz uso de gama globulina, ela faz uso de gama aproximadamente 1 vez por mês. A vigilância para linfoma nessa paciente tem que ser muito extremada, porque tanto a hipogama comum variável como a medicação imunossupressora do transplante pode potencializar muito o desfecho de um linfoma. E quanto antes for diagnosticado, dá a chance de usar recursos e talvez ela não ter um desfecho de não ter pensado nisso, né, nessa situação. Tá certo. Bom, pessoal, acho que obrigado a todos mais uma vez. E parabéns novamente ao Samano, ao Flávio Pola, e parabéns ao grupo como um todo. E a disciplina, no final das contas, como um todo, por essa história longa, né? Essa história que vem, como o Samano mostrou, na prática desde o Zerbini, né? E isso num crescimento constante. Acho que é um motivo de bastante alegria para todos nós. Muito obrigado pela participação de todos. Já convido a todos para a próxima reunião, que será daqui a um mês, na primeira quarta-feira, e o tema será traqueia. Tá bom? Muito obrigado, prazer em revê-los e boa semana a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.